Ok, a questão 4, então, ela traz um motor em série de 250 volts com enrolamento de compensação apresentado no circuito, né? A potência, a resistência total, então RA mais RS, que é de 0,08 ohms. O enrolamento de campo série é formado por 40 espiras, então aqui tem 40 espiras nesse enrolamento por polo. A curva de magnetização do motor é apresentada no gráfico abaixo, né? Depois a gente vai precisar dela. A força magnetomotriz do motor em série é dada pelo produto N vezes IS, ou seja, esse aqui é o valor de N, é o número de espiras por polo, vezes a corrente S, que no caso do motor série, né, a mesma corrente que entra nos terminais do motor é a própria corrente que passa pelo enrolamento de campo, são iguais, que é a mesma corrente que vai para o enrolamento de armadura. Então, todas as correntes de entrada vezes, e a corrente de campo série é igual, são iguais à corrente de armadura, né? Ok, então a força magnetomotriz, né, é dado pelo produto N vezes IS. Né? E então a curva de magnetização do motor é dado para a velocidade padrão, velocidade nominal de 1.200 RPM. Então, né, a gente vai precisar converter novamente para diferentes valores de tensão interna, né, qual a velocidade real que ele desenvolve. Então, no item A, é solicitado o seguinte: determine a velocidade desenvolvida e o conjugado induzido do motor com uma corrente de armadura de 50 amperes. Tá? Bom, se a corrente de armadura é 50 amperes, significa que tem aqui 50 amperes circulando pelo enrolamento de armadura, mas também tem 50 amperes, porque é a mesma corrente, circulando pelo enrolamento de campo. Então, para o item A força magnetomotriz é 40 espiras do polo vezes 50 amperes. Isso aí dá 2.000 ampere espira, certo? De força magnetomotriz. O que a curva de magnetização ela traz? A força magnetomotriz, aqui no eixo horizontal, pela tensão interna gerada nessa máquina CC em série. Tá? Então, para diferentes valores do campo série, né, da corrente, da força magnetomotriz, do fluxo produzido pela máquina, a gente tem tensões internas diferentes. Então, para essa condição aqui, ó, de 2.000 ampere-espira, tá aqui, tá? A gente tem que cruzar esse gráfico, 2.000, qual que é a tensão gerada, qual a tensão interna gerada na máquina. Bom, aqui a gente tem que fazer uma regrinha de 3 aqui pela gráfica linear, né? Pegar qual que é essa distância que a gente tem aqui por divisão, né? Pegar uma base, o tamanho da figura, enfim. Aqui a gente tem 50 volts, corresponde a, vamos chamar isso aqui de uma distância de 1, certo? Medida, dependendo do tamanho que vocês utilizarem para o gráfico aí, em num tamanho em tantos centímetros, né? Agora eu preciso saber qual que é essa tensão aqui que me interessa, é acima de 100 volts. Então eu vou chamar essa distância aqui, né, que é o meu X, aliás, que é medido em volts, né, quanto que ele corresponde para essa distância D2. Fazer uma regra de 3 e achar lá. Então, fazendo essa conversão, essa proporção aí, para tirar do gráfico, já que a gente não tem o valor exato, ele vai dar aproximadamente, né, eu vou dizer para vocês aqui, mas enfim, vocês dependem de uma aproximação, né, vai dar em torno de 125, 126, dá para arredondar aí para uns 126 volts, ou seja, 26 volts acima dessa linha. Tá? Então aqui a gente vai ter mais ou menos 126 volts, ok? Então significa que para uma corrente de armadura de 50 amperes, que é a mesma corrente do campo série, do gráfico da magnetização a gente tira que a tensão interna, certo, do gráfico para uma velocidade de referência, então esse aqui é o nosso tensão interna zero, deve valer 126 volts, tá? Sempre tomando cuidado que, ó, esse gráfico ele é válido para velocidade, uma velocidade fixa. Então isso quer dizer que se o motor tivesse essa corrente, ele teria a essa velocidade que é a nossa velocidade de referência, N0, 1.200 RPM, certo? Com esta corrente de armadura, ele teria uma tensão interna de 126 volts, tá? Só que,
pro caso real, para a carga real ali, que a gente não sabe a velocidade que ele está desenvolvendo, a gente só sabe que nessa condição aqui a gente procura qual que é a velocidade que ele está desenvolvendo, né, para essa condição. Então a gente tem que usar a relação da tensão terminal aqui, né? A relação da tensão terminal desse motor, ela vai ser a tensão terminal agora a fonte, né, a fonte que está alimentando esse motor série aqui fora, ela é igual a o potencial que eu tenho nesses dois resistores em série, já que é uma corrente contínua, então tem um potencial aqui que é dado pelo RA mais o RS, a resistência equivalente, vezes a corrente de armadura, né, que é a própria corrente de campo série, mais o potencial que a gente tem aqui da tensão interna. Então a tensão terminal é aquela resistência total de armadura mais o campo série, vezes a corrente de armadura, mais a tensão interna, certo? O valor da corrente foi dado. O valor da tensão terminal de entrada é dado. Ó, aonde? Ele é um motor série de 250 volts. Ele está dizendo que ele está sendo alimentado aqui com 250 volts. Então, a tensão interna real da máquina, certo? Nessas condições a gente vai calcular do circuito. A tensão interna vai ser a tensão terminal, 250 volts, que alimenta os enrolamentos, né, do motor, menos a tensão sobre as resistências. O valor das resistências é dado. O valor da corrente de armadura também é dado, 50 ohms. Então vai achar o valor da tensão interna. E aí, né, aí a gente vai aplicar aquela relação. Então a corrente, aliás, a velocidade real desenvolvida na máquina depende, a gente tira aqui, ó, da curva de magnetização, que para uma velocidade padrão, N0, teria 1.200 RPM, mas a minha tensão interna, neste caso, se ele tivesse a 1.200 RPM, seria 126 volts, né, tirado do gráfico. Então, a tensão interna real vai ser qual que é a tensão interna, aliás, qual a velocidade real, qual que é a tensão interna real que a máquina tem, calculada aqui por essa relação, dividido pela minha tensão interna de referência, tirada do gráfico, vezes a velocidade de referência tirada do gráfico também. Para essa velocidade N0 e A0, né, são valores de referência tirados da curva de magnetização para o mesmo valor da corrente de armadura que a gente quer analisar, certo? Para a corrente de armadura lá que gera uma força magnetomotriz 2000 ampere-espírito, certo? Então, aí a gente vai achar, é possível achar, determinar então a velocidade real desenvolvida. E para achar o conjugado, aí a mesma relação que a gente utilizou nos problemas 2 e 3. O conjugado induzido, né, ele pode ser dado pela tensão interna da máquina vezes a corrente de armadura dividido pela velocidade em radianos por segundo. Fazendo a conversão aqui, vocês vão achar uma velocidade em RPM, então vocês vão ter que fazer aquela conversão de RPM para radianos por segundo, ou seja, multiplicar aqui por 2 a velocidade em RPM, multiplicar por 2π e dividir por 60. E vão achar o conjugado, certo? Aí para o item B ele fala o seguinte, para o item B, repita a operação agora considerando que a corrente de armadura é 125 amperes, tá? Bom, então, agora a minha corrente de armadura mudou. Mudou para 125 amperes, então muda tudo, vamos começar o problema de novo, tá? A força magnetomotriz agora vai ser o número de espiras vezes a corrente do campo série. A corrente do campo série também é igual à corrente de armadura, é 125 amperes. Então a nova força magnetomotriz, vocês vão calcular lá, número de espiras vezes a corrente de armadura aqui, que é a corrente do campo série, tá? Então com esse valor de corrente de força magnetomotriz encontrado, vocês vão lá no gráfico, vão achar um novo valor de força magnetomotriz, certo? Para as condições do item B. E desse novo valor de condições de força magnetomotriz, vocês vão achar um novo valor de tensão interna,
certo? Para aquela corrente de campo, porque esse gráfico que ele nos mostra exatamente para diferentes correntes de campo, o motor, para uma velocidade padrão de 1.200, uma velocidade de referência, ele tem diferentes valores de tensão interna. Então agora, se eu mudei se a carga, né, se a gente mudou as condições, mudou a corrente do motor, então ele deveria ter um novo valor de tensão interna. Então, para a nova força magnetomotriz, vocês vão achar um novo valor de tensão interna, certo? E a velocidade de referência vai ser a mesma, porque o gráfico mostra sempre para a mesma velocidade, 1.200 RPM. Então, com a velocidade fixa em 1.200 RPM, ele vai ter um novo valor de tensão interna. E vão repetir o processo. Então, vão calcular novamente qual que é a tensão interna real da máquina, pela equação aqui, certo? A tensão terminal vocês conhecem, o valor da corrente de armadura que foi alterado, vocês vão calcular qual que é a tensão interna real. E aí vão aplicar de novo essa relação para achar, então, a velocidade real desenvolvida da máquina é a tensão interna real calculada dividida pela tensão interna de referência, tirada da curva de magnetização, para o ponto, uma velocidade padrão lá de 1.200 RPM. De novo, esse valor agora de tensão interna e essa velocidade aqui padrão é agora para a corrente de 125 amperes. Tá? E vão repetir o procedimento e aí vocês vão achar então o conjugado, a tensão interna real e a velocidade real e o conjugado desenvolvido quando a corrente de armadura mudar para 125 amperes, ok?